Aleluia! Que hoje o Senhor possa fortalecer e enchê-los, todos os santos que Ele ama e os remanescentes. Na semana passada nós tivemos a conferência dos remanescentes e o tema da conferência foi Vamos levantar torres. Que os remanescentes possam se tornar eles próprios uma torre e a igreja possa também levantar torres pelo mundo. O que é Yagurá, né? Essa torre, ela é feita para impedir a entrada do inimigo e também para avançar, para conquistar território. Mesmo que você consiga fazer um castelo muito lindo, se você não tiver um Yagurá, uma torre que proteja esse castelo, ele pode ser destruído. Sabe, o que era mais maravilhoso em Davi é que ele construiu o templo do Senhor. E ele também posicionou mais de 10.000 torres de vigia para proteger o templo. Então, esse templo que Davi construiu, ele era um templo que tinha muito forte, porque ele tinha muitas torres de vigia e aonde fazia com que ele fosse bem protegido e também muito armado contra os inimigos. E de todo Israel, Davi foi o rei mais forte. Nós também, se nós levantarmos um remanescente como Davi, com certeza o Japão será salvo e se tornará uma nação cristã. Talvez algumas pessoas digam, como assim, Japão, uma nação cristã? Se nós levantarmos um remanescente, ele consegue mudar a nação e ele consegue transformar. Em alguns dias atrás eu estive em missão na Índia, Sri Lanka e Paquistão, e lá eu encontrei com cristãos de muito tempo, de muitos anos, mas a igreja nem sonhava em levantar um remanescente. Eles me falaram, porque no meu país o hindu é muito forte, o islã é muito forte, e eles nem pensaram nessa possibilidade. Porque quando eles olham para a realidade, eles ficam perplexos, né? Quando você olha para a realidade, os cristãos ali, eles estão e eles são pobres, eles não vêm de uma família boa e eles, os cristãos ali, estão sendo enganados por isso. Eu quero dizer para você que a igreja primitiva não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eles tinham fé. Eles tinham uma fé de que Deus estava com eles. Se Deus está com eles têm força. Eles não são insuficientes. Não importa se você não tem dinheiro. Se você tem o evangelho, ele é o poder, ele é a força para você alcançar o mundo. E eles, com essa fé, desafiaram. Mas eu sou pobre, eu não tenho força. Não fique preocupado com isso. Ontem, eu recebi um telefonema de um diácono da Índia. É um casal que vive lá na Índia e eles vieram ao Japão, eles vieram estudar em faculdade aqui e eles estão em Chennai. O marido
ele é diretor de uma escola, de uma faculdade. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas mesmo tendo essa posição, se for comparar com o Japão, o salário dele é muito pouco. E a filha deles, ela é muito inteligente e ela passou para ir para uma faculdade nos Estados Unidos. Mas só de custo, né, para que ela possa ir estudar, tem mais de 4 milhões, mais de 5 milhões, né? E 10 milhões, aliás. E ela ganhou 4 milhões de bolsa. E eles me ligaram falando que eles não conseguem esse dinheiro. Porque esse dinheiro, 6 milhões, é muito dinheiro, né? Lá na Índia. E eles ligaram falando, será que a gente precisa desistir? O que a gente vai fazer? Eles me ligaram perguntando se não teria como eu fazer alguma coisa, ajudar eles com alguma coisa. Eu não sei, mas eu falei para eles, manda ela se matricular. E eu perguntei, até quando você tem que pagar? E ele falou, até junho, o final de junho. E então ele respondeu para mim, tudo bem, pastor, então eu vou matricular ela, independente do que aconteça. Se eu ficasse preocupado, falasse, ai, nossa, 6 milhões, acho que não vai dar, né? Acho que é difícil. Talvez ele tivesse desistido de matricular. E a porta que foi aberta para a filha dele para alcançar a elite nos Estados Unidos ia ser fechada. Mas ele, mesmo assim, ele não tem ainda essa força para levar ela. Mas, sim, ele não tem esse dinheiro. Mas ele crê. Ele não tem o dinheiro, mas ele vai seguir com fé. Porque essa é a vida de fé. E graças a Deus, faz pouco tempo que nós nos encontramos lá na Índia, né? E por isso que ele me ligou. Talvez se eu não tivesse ido na Índia há pouco tempo, ele não teria me ligado e talvez ele teria desistido. Mas sabe, através dessa remanescente, a Índia pode ser transformada. Então, o problema da Índia, Paquistão e Sri Lanka é esse. Não tem uma elite que possa mudar o país. Por quê? Porque a geração atual não tem fé nos remanescentes. E é por isso que continua os desastres. E o Japão é a mesma, é idem. A igreja não está fazendo movimento para criar os remanescentes. Porque eles falam, porque gasta dinheiro. E então eles desistem. Mas o nosso Pai, nosso Deus, quem é Ele? Ele é aquele que criou o mundo, o universo. Todas as coisas são dele. Foram criadas por Ele. E você chama Ele de Pai sem acreditar quem Ele é? Que pena. Talvez você tenha que chamar Ele, velhinho que está ali em cima no céu. Porque você está em mentira. Você precisa vir para a verdade. Porque a fé é isso. Amados, nessa uma semana, eu acredito que vocês estiveram em locais, em campos, que você passou por dificuldades, você precisou de dinheiro, mas você hoje está aqui. Satanás, ele vai tentar te enganar que é problema. Mas para Deus nada é problema, porque lá na cruz ele já solucionou todas as coisas. Nada se torna maldição e nem problema para você, porque você é meu filho. Todos os teus problemas já foram solucionados, porque eu sou o teu pai. Eu estou com você. E no momento em que você
crê nisso, todas as coisas são solucionadas. Você está doente? Não tenha medo da doença. Você está com uma doença de morte? Não tenha medo da morte. Porque a tua fé pode curar essa doença. E Deus quer que você tenha essa fé. Você está com um problema financeiro grande? Não tenha medo desse problema financeiro. Porque nesse momento, Deus não vai só solucionar o problema financeiro, mas Ele vai restituir e tomar das trevas toda a economia. A vontade de Deus não é que você vive para sempre como escravo financeiro, sem dinheiro, pobre. Não. Os problemas vêm para que nós possamos vencê-los. Os grandes problemas não são problemas, eles são graça. Deus te dá graça para que você possa ter autoridade e vencer esses problemas e passar por cima deles. Primeiro, para nós levantarmos remanescentes como Davi, nós primeiro precisamos ser essa torre, esse Yagurá. Mas como se torna forte? Quanto mais íntimo é a tua relação com Deus, mais forte. Você precisa acreditar de verdade em Cristo e amar Cristo de verdade, com todas as suas forças. Por quê? Porque Cristo, por mim, foi crucificado, esmagou a cabeça do diabo para me libertar. Nós, seres humanos, desde quando nascemos, será que nós éramos descendentes de Adão? Sabe, não existe ninguém que não seja descendente de Adão. Infelizmente, ser descendente de Adão já é uma infelicidade. Sabe por quê? Porque isso significa que você é escravo do diabo. Por quê? Porque Adão, ele quebrou a aliança com Deus e se tornou escravo do diabo. Um filho de um escravo, ele pode ter 100 filhos, todos serão escravos. Todos os netos, mesmo que ele tenha vários netos, eles também serão escravos. Ou seja, o homem que é descendente de Adão é escravo do diabo. E aqui está toda a causa da infelicidade. Porque eu nunca fiz nada de errado para alguém. Por que coisas ruins acontecem comigo? Porque você é escravo do diabo. E eu tenho prova. Você está adorando a ele, idolatrando ele. Por que você não acredita no verdadeiro Deus, mas continua fazendo adoração e idolatria? Essa é a maior prova de que você é escravo dele. E quanto mais você faz isso, mais você vai sofrer. E para solucionar esse problema do diabo, Deus imediatamente nos deu uma promessa. Ele esmagou a cabeça do diabo e nos mandou e mandou Jesus Cristo. Ele foi crucificado e solucionou todos os nossos problemas naquela cruz. Ele esmagou a cabeça do diabo. E ele também solucionou o pecado e as maldições. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. E todos os nossos problemas foram solucionados. E como prova disso, ele ressuscitou. Ele esmagou a cabeça do diabo e como prova disso, ele ressuscitou. Ele destruiu todo o poder da morte. E então Jesus aparece. E Simão Pedro, ele está vendo Jesus ressuscitado. E Jesus está perguntando para ele, Pedro, você me ama? E Jesus... E sabe, se você ama o Evangelho, você ama Jesus Cristo. Esse é uma torre forte. Esse é um Yagorá forte.
E então, o amor e o ódio, eles andam juntos, certo? Então, quanto mais você ama a Jesus, mais você odeia o diabo. Mais você fica hostil com o diabo. E isso é a palavra de Gênesis 3,15. Entre você e o descendente da mulher, eu colocarei inimizade. Deus falou que colocaria essa inimizade. Ah, mas eu nem amo Jesus. Ah, eu não tô nem aí pro diabo. Se você ficar assim, a tua vida sempre vai ser caída. Mesmo que você tenha uma vida de igreja muito longa, se você não tá nem aí pro diabo, sabe, existe muitos cristãos assim. E eles dizem que amam Jesus. Que fé é essa? Essa fé, as pessoas que têm essa fé, elas vivem cheias de problemas. Por que você tem que levantar uma torre? Para que você seja hostil com o teu inimigo. Ai, mas eu gosto do meu inimigo. Ele pode vir aqui. Que tipo de pessoa vai levantar uma torre com esse pensamento? Um castelo que não tem uma torre de vigia, ele vai ser destruído. Ele vai ser bombardeado. Quanto mais nós amamos a Jesus, mais inimizade temos com o diabo, mais hostilidade temos com ele. E esse é um ponto muito importante na sua vida de fé. A Bíblia só fala de uma palavra, Gênesis 3,15. Essa é a palavra mais importante. Eu colocarei inimizade entre tu e o descendente da mulher, entre o teu descendente e o descendente dela. Eu colocarei inimizade. Esse é o evangelho verdadeiro. Inimizade. Ele é inimigo. Quando você olhar o diabo, você tem que saber, ele é o teu inimigo. Se você achar que ele é o teu amigo, olha, ele vai destruir. Quando acontecer alguma coisa ruim. Se você não perceber que é o diabo que está fazendo isso e achar que é outra pessoa que está fazendo. Aí, ou se você falar assim, ai Deus, mas por que você faz isso acontecer na minha vida? Você sempre será enganado pelo diabo. Você vai falar, a culpa é do pastor. E sabe aonde você vai chegar com isso? Colocar a culpa em Deus. Você vai sempre procurar um culpado e não vai encontrar o verdadeiro. Você não coloca inimizade contra o diabo e coloca inimizade contra as pessoas que estão ao seu redor, contra Deus, e você sai da igreja. Isso é uma pessoa sem uma torre de vigia. Por isso, ame a Jesus. E que a hostilidade com o diabo seja grande. Isso é oração. Quando você levantar pela manhã, fala, Jesus, eu te amo. Tu és o meu Deus. Que hoje eu possa lutar contra o diabo e tenha vitória. Sabe por que é amanhã? Porque amanhã é o horário mais silencioso. E o teu corpo não está ainda cansado. É a melhor condição que você tem para orar. Que você possa, pela manhã, ter uma intimidade com Deus. A oração 393. Deus da Trindade está comigo. 9. Por isso, os anjos celestiais serão enviados para me proteger. A força do trono de Deus trabalhará por mim. 3. As 3 gerações estarão posicionadas para evangelizar. Sabe, todos os dias pela manhã eu oro, Deus, que me enche com teu espírito e que eu possa ser usado para levantar os teus discípulos. Deus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, a plenitude. Senhor, que o Senhor possa abrir portas para que eu possa me encontrar com pessoas líderes desse país para
é anunciar o evangelho. E que o Senhor possa levantar um remanescente forte como Davi no Japão. Para que o Japão possa ser salvo e o mundo. Quando você ora dessa forma, você é fortalecido. Por isso a Bíblia, ela não fala, seja uma pessoa correta e honesta. Não, ela fala, dependa de Deus e seja fortalecido por Ele. Nós temos muitas pessoas poderosas no Japão, mas quantas pessoas nós vemos que estão com problemas psicológicos? Se você não sabe que o diabo é teu inimigo, você não vai ser uma pessoa forte. Você precisa ser uma pessoa forte. Lá em Josué 1:9 está escrito, seja forte e corajoso. Mas você sempre está triste com seus pecados. Não pode ficar nesse lugar. Deus está falando, eu não te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu estou com você. Eu sou o teu Deus e eu estarei com você aonde você for. O Cristo que está conosco, quem Ele é? Ele é aquele que esmagou a cabeça do diabo. Então você não precisa temer nada. Isaías 40:10. Ele diz, não temas, pois estou com você. Eu sou o teu Deus. É eu que te fortaleço. É eu que te sustento. Eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Vamos ser forte. Que você seja essa torre forte. Amados da Igreja Missionária Evangélica, sejam fortes. Esse é ter uma fé forte. 2. Então, nós conseguiremos fortalecer a igreja. Só de a igreja ser forte, ela consegue evangelizar. Só de a igreja ser forte, ela consegue destruir as trevas. Nesses últimos anos, a Ásia, ela evoluiu. Como? Porque a igreja dentro da Ásia evoluiu. Não existe um país que a igreja evoluiu e ele não evoluiu. Mas somente no Japão é que ela está diminuindo, porque muitos idosos não estão com força a igreja. E essa é a realidade da igreja no Japão. E como consequência disso, esses últimos 30 anos, o Japão só perdeu. Os governadores, eles estão tentando de todas as formas solucionar esse problema, mas eles não conseguem. Por quê? Porque o diabo está trabalhando. Você acha que um governador, o governo consegue contra ele? Não, só a igreja. A igreja é a resposta. Cada um de nós precisamos ser fortalecidos, por quê? Para fortalecer a igreja. E o que é uma igreja forte? Uma igreja que se reúne, uma igreja que se une é uma igreja forte. Mesmo na época do corona, as igrejas dentro do Japão pararam de se reunir. Eles falaram, é época de corona, é vírus, não vamos ter culto. Eles ficaram com medo do vírus. Mas vamos olhar para o mundo. Não existe mais nenhum país que está usando máscara. Mas o governo japonês fica falando, mas as pessoas têm que usar máscara. E as pessoas ficam preocupadas, elas estão em pânico dentro do Japão. Enquanto eu estive aqui no Japão, eu achava que usar máscara era óbvio, mas quando eu estive lá em outros países, eu fiquei com vergonha de usar máscara. Sabe por quê? Porque todos os países já tiraram as máscaras, mas só o Japão continua colocando medo no povo. Não, a igreja não pode ser uma reunião de pessoas que têm medrosas. Nós precisamos estar fortes. A igreja está forte significa que os membros ficarão fortes.
Se você ficar forte, a igreja fica forte e a nação fica forte. O Japão realmente é um país que está criando muitas coisas maravilhosas, mas eles não estão conseguindo vender essas coisas para outros países. Eles ficam satisfeitos só com o que eles criam e vendem dentro do país deles. Todas as coisas antigamente, elas foram... Era da Sony, né? A Sony, uma empresa japonesa. Mas hoje, sabe, você não vê mais japoneses querendo avançar para o mundo, vender para o mundo. Mas olha o K-pop. Olha só a Coreia. Eu sou coreano e o Kanemoto presbítero, ele é coreano e o pastor Otsu, que foi comigo, é japonês. E nós começamos a, a ver, né, quais são as diferenças. E o pastor Otsu, ele é mais jovem que nós e ele é mais bonito que nós. Mas as mulheres da Sri Lanka, do Paquistão e da Índia queriam tirar mais foto com o presbítero coreano, que é mais velho que o outro. Por quê? Porque o K-pop, ele tá tão forte no mundo que as pessoas gostam mais dos coreanos, independente da aparência. Mas olha só os japoneses. Estão oprimidos, estão vivendo dentro do país deles, mas os coreanos, eles estão avançando. Então, quando fica entre aprender japonês ou coreano, as escolas que ensinam a língua coreana estão avançando. Mas se eu falar para vocês que a Coreia é melhor do que o Japão, não! O Japão é um país muito melhor para viver, mas por que a Coreia está avançando? Porque os coreanos amam Jesus. Eles estão fortes, o coração está forte, eles têm inimizade com o diabo. E a nação, ela vai avançando conforme essa força, essa fé. O Japão, ele não quer nada. Eles estão com medo, eles estão vivendo dentro do medo e estão intimidados. Mas será que existe no mundo inteiro um país como o Japão? Não existe. É um país maravilhoso para se viver. Sabe? Tem muitas ajudas, tem muitas coisas acontecendo. A nação, ela pensa muito no povo. Não existe outra nação que, sabe, que não pensa. Mas mesmo assim, por que as pessoas estão intimidadas? Por que as empresas estão intimidadas? Isso é algo espiritual. Eles estão tão fracos. E mesmo que você tente alguma coisa, é como se você colocasse água em um copo furado. Eles estão com medo do diabo. Eles estão cegos. Mas nós somos filhos de Deus. E nós precisamos estar cheios dele. Cada um de nós, quando estamos reunidos aqui, cada um recebe a plenitude do Espírito Santo. Por isso precisamos nos reunir. Porque quando adoramos a Deus reunidos, ele faz o sobrenatural. Quando você escuta a palavra que vem do púlpito, você fica cheio do Espírito. E então, consequentemente, ocorre salvação. Olha, vamos supor que tem 10 pessoas que evangelizam e 100 que não evangelizam. 10 pessoas que evangelizam. Aonde tem essa igreja, ela vai permanecer forte. Vamos supor que tem 10 que dizimam e 100 que não dizimam. Os 10 que dizimam vão receber mais respostas e serão fortalecidos. Nós
precisamos estar fortes e a nossa igreja precisa ser fortalecida e precisamos ofertar e dizimar ao Senhor, porque quanto mais fazemos isso e cremos nisso, o Senhor, Ele nos abençoa. Quanto? Sabe, se você quiser, Deus, Ele deixou escrito, faça prova de mim, eu vou te abençoar. Quanto mais você dá dinheiro para idolatria, mais a tua vida vai sendo destruída. Imagine se você ofertar em uma igreja da unificação. A tua vida vai ser destruída. Se você ofertar dinheiro dentro dos templos do Japão, a tua vida vai ser destruída. Mas quando você ofertar na igreja do Deus verdadeiro, que você faça prova se ele não vai te responder, para a igreja ficar forte. Deus, Ele quer responder, Ele quer dar respostas, Ele quer mostrar para você que Ele é forte. Então, Davi, quando foi construir o templo, quanto mais ele sabia que Israel iria ser fortalecida se ele construísse. E ele sabia que construindo o templo, Jesus viria. As outras pessoas, elas nem tinham essa noção. Então, Davi, ele deu tudo dele para essa construção do templo e ele foi o rei mais abençoado, mais rico, mais poderoso daquela época. O que significa a construção do templo no Novo Testamento é a igreja estar fortalecida, é a igreja estar posicionada, o Wanamaker e outros homens poderosos, fortes, ricos, eles se posicionaram para financeiramente manter a igreja. Por isso a igreja ainda vive aqui e a igreja do Japão precisa disso. Se uma igreja ser fortalecida dentro do Japão, ela alcançará a nação. Todas as igrejas dentro do Japão estão fracas. E se nós desistirmos, não haverá esperança para o Japão. Então a igreja precisa ser fortalecida para levantar políticos, para levantar líderes em todas as áreas. O pastor Seigo está posicionado fazendo eleições, e isso só acontece porque nossa igreja ela está forte. Por isso estamos entrando nessa área. Mas olha, para a igreja da unificação, estão destruídos, está acontecendo tantas coisas ruins, mas nós estamos recebendo respostas de Deus. 3. Se a igreja conseguir se levantar como uma torre forte, nós também vamos levantar remanescentes fortes. Precisamos levantar torres de remanescentes fortes. E isso significa levantar remanescentes fortes. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro disse: com fé, eu te amo. E Jesus falou: apacenta minhas ovelhas, ou seja, levanta meus remanescentes. Essa é a resposta. Por quê? Porque levantar remanescentes fortes é o caminho para alcançarmos o Japão e o mundo. Que tipo de remanescente? Como Davi, como Moisés. Por 400 anos, aquele povo era escravo do Egito. Mas quando Moisés foi levantado, ele libertou aquele povo. Precisamos levantar remanescentes como Davi, como José, como Constantino. Quando nós levantarmos remanescentes assim, nós podemos ir para a luta. Os Estados Unidos, eles levantaram muitos remanescentes. O presidente Lincoln, o presidente Washington, e tem muitos tantos outros.
Também na área econômica, Rockefeller, a primeira vez que a porta do cristianismo abriu aqui no Japão foi através de quem? Por 250 anos, o Japão estava proibido o cristianismo. 250 anos. Mas os Estados Unidos veio com pere nos navios e pediu para eles abrirem. Sabe, se fosse um país fraco que mandasse eles abrirem o país, eles iam rir. Mas veio um país forte cristão. E é por isso que as portas foram abertas depois desses 250 anos de proibição do cristianismo. E um homem cristão, ele se posicionou diante do governo japonês e ele disse: eu não vou me rebaixar, eu sou cristão e eu quero que vocês abram as portas para missionários entrarem dentro desse país. E foi por causa disso que entrou missionários na Coreia e na China também. Esse americano, os ingleses, eles vieram para cá para anunciar o evangelho pela Ásia. E então, porque abriu essa porta, as crianças que eram filhos de samurais, eles começaram a ter a oportunidade de ir em escolas cristãs. E então essas crianças começaram a aprender da elite cristã. E porque existiu essa elite cristã dentro do Japão, a Ásia avançou. Mas o problema é que não existiu dentro do próprio Japão alguém como Rockefeller, alguém que tinha uma fé forte para avançar. Esse foi o problema. E a igreja também não estava com os olhos abertos para isso. E os primeiros cristãos no Japão, a Constituição ela foi avançando, mas infelizmente o primeiro-ministro Ito Hirofumi, ele destruiu o Japão. Ele criou o shintoísmo e o Japão chegou ao extremo onde caiu uma bomba nuclear e foi devastado. E eles podiam, depois de tudo isso, desse sofrimento, trazer o cristianismo, mas infelizmente não foi assim. Então chega Makasta e ele posiciona líderes dentro de vários lugares do Japão. Ele faz esse trabalho novamente dentro do Japão. Mas eles precisavam abrir os olhos para avançar, mandar pessoas daqui também para outros países, mas infelizmente a igreja não conseguiu chegar até esse lugar. Não era para eles receberem dos Estados Unidos pessoas, era para eles enviarem pessoas para outros países. Mas eles não conseguiram chegar nesse ponto e nem criar pessoas para isso. E então, o Japão economicamente subiu, mas agora está decrescente, está descendo. Porque se a igreja não está forte, tudo vai ficando fraco. Então, a porta para os remanescentes está fechada porque estão fracos. E nós percebemos isso, e isso já é uma grande bênção. Nós percebemos esse ponto. Antes da mensagem, eu acredito que vocês viram um vídeo. Eu estava ali na Índia, em Chennai, e é um país hindu, mas
é uma cidade que o cristianismo está muito grande. Por quê? Porque um rei da Dinamarca, ele se posicionou para levantar aquela região da Índia. E a Inglaterra, eles mandaram, né, para aquela região missionários. Por isso, na Índia, eles conseguiram fazer essa grande evolução com o evangelho. Porém, infelizmente, não foi criado dentro da Índia, né, alguém. Eles levantaram Gandhi. Por que a igreja não conseguiu criar alguém como Gandhi? Porque não tinha remanescente. Amados, talvez você fale assim, ai, meu filho nem estuda, meu filho nem tá nem aí para as coisas, sabe? E você fala, meu Deus, como? Primeiro, tudo começa a partir da sua decisão. Não é você que vai criar o teu filho, é Jesus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não sou capaz. Isso tudo é o pensamento que o diabo coloca na tua cabeça. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus está perguntando para você, você me ama? Essa pergunta dele é, você tem hostilidade com o diabo? Você é inimigo do diabo? E nós precisamos dizer para ele, amém. Nós vamos fazer e então o milagre acontecerá e o Espírito Santo se moverá. Ele vai operar. Mas tem pessoas que não conseguem ver a realização dessa grande missão e aí elas não conseguem levantar uma torre forte. E a igreja fica com inimizades, a igreja fica cheia de problemas, mas a nossa igreja missionária evangélica não estamos nesse nível. Nós somos uma igreja que está posicionado para levantar a nação japonesa. Nós somos aquela igreja que vai fazer a obra no Japão e no mundo. Vamos anunciar o evangelho, vamos fazer a grande comissão. O Japão, ou ele vai continuar sendo intimidado, escravo do diabo, ou ele será alcançado por nós e se tornará uma nação cristã e será abençoado. Essa missão está conosco. Deus nos deu essa missão para nós fazermos. Que você possa tomar posse dessa missão e no campo, nos locais que Deus te colocar, que você seja como Davi, que você destrua o Golias que está nesse lugar e seja vitorioso. E todos os chineses, filipinos e todos os estrangeiros que estão na nossa igreja missionária evangélica, que cada um de vocês se torne uma torre para o seu país. Todos os seus filhos, que eles possam ser governantes do seu país, da onde você nasceu. Sonhe com isso. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor nos deu a missão de levantarmos torre de remanescentes e nós te agradecemos por isso. Para isso, que cada um de nós seja fortalecido, Senhor. Que nós possamos levantar torres de oração. Que a tua igreja possa ser fortalecida. Que nós possamos, Senhor, criar remanescentes que possam alcançar todos os lugares. Em nome de Jesus, amém.